Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nesse capítulo nós veremos as explicações de Kardec e dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, as definições de profecia, de profeta, como os hebreus, os judeus, entendiam os profetas e identificavam estes à medida que reencarnavam e produziam os chamados prodígios. Vamos ver as definições também do que seria prodígio ou milagre e a explicação espírita para esses fatos. O capítulo 21, portanto, traz essa figura da árvore que dá frutos, a fim de que nós reconheçamos a boa árvore pelos frutos que dá, conforme o próprio Cristo nos orientou. A partir daí, veremos os comentários de Kardec e da espiritualidade sobre essa passagem. Logo depois, as mensagens dos Espíritos a fim de identificarmos os falsos cristos, identificarmos os bons espíritos e todos aqueles que trazem a mensagem dita do Cristo, mas que muitas vezes enganam até mesmo os mais estudiosos. Vejamos então o que diz o Evangelho sobre a passagem dos falsos cristos e dos falsos profetas. Esse capítulo se inicia, portanto, com a passagem evangélica que fala da árvore reconhecida pelo fruto que dá. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do de que está cheio o coração. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. De antemão já posso adiantar que essa passagem nos auxilia a identificar qual religião estaria conforme os preceitos do Cristo, se aquela que adotamos está de fato condizente com o que Cristo pregou. Muitas pessoas têm dúvidas e começam a questionar a própria fé, ou então, atacadas por adeptos de outras religiões, começam a se questionar: será que a doutrina que eu sigo estará conforme as palavras do Cristo? Essa passagem é uma passagem que nos ajuda a enxergar que o Espiritismo e outras religiões que pregam o bem, que pregam a moralidade, que os homens devem se emendar e se melhorar, estão conforme os ensinamentos de Jesus. Porque muitos que atacam o Espiritismo não têm resposta quando nós colocamos a questão dos bons frutos fornecidos pela árvore do Espiritismo, ou quando comparamos um médium com uma árvore que dá bons frutos. O próprio Cristo disse, portanto, se a árvore dá bons frutos, ela é uma boa árvore, porque uma árvore má não pode dar bons frutos. É muito lógico, é muito didático e nos demonstra que se estamos dando frutos valorosos que colaboram para a sociedade, que enxugam lágrimas, que trazem consolação, é sinal que estamos no caminho certo. Mas vejamos o que diz Kardec. Ainda numa passagem do Evangelho: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim,
Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Nessa passagem nós também podemos adiantar a profecia que o Cristo fez, não é? Com a separação do joio do trigo, com o corte e lançamento ao fogo das árvores que não dão bons frutos. Seja uma árvore ociosa, seja uma árvore má, que dá maus frutos ou que não dá fruto algum. Ela será cortada e lançada ao fogo, que nós já explicamos aqui, a imagem simbólica do sofrimento pela expiação em planetas mais atrasados. Ainda uma terceira passagem. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Essa passagem é extremamente simbólica e profética. É sinal dos novos tempos, é sinal do Apocalipse, a mudança de vibração da Terra, a mudança planetária em relação à transição, porque demonstra que muitas pessoas, por meio da ciência, conseguirão realizar prodígios e podem vir a iludir até mesmo quem tem uma fé no Messias, uma fé no Cristo, porque se passarão por ele como salvadores, como emissários de Deus, mas que muitas vezes não passam de falsos profetas ou falsos cristos, já que vão realizar prodígios pela ciência, às vezes pelo poder magnético, curas, e muitos podem se enganar. É necessário, portanto, criar um alerta, criar um cuidado, uma prudência, não acreditando de antemão que alguém é o Cristo ou enviado por ele apenas porque realiza curas, apenas porque realiza efeitos físicos por meio da mediunidade ou do magnetismo, já que muitos irão realizar esses prodígios que não passam da manipulação energética ou até mesmo científica de fatores que ainda desconhecemos. Mas vejamos, mais uma vez, a explicação de Kardec. Missão dos profetas. Kardec, então, vai explicar qual era a visão da época para se identificar os profetas. Ele diz: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Então vejam que no Evangelho, profeta não é somente aquele que adivinha o futuro. Profeta é todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, além de prever o futuro, ele vem numa missão espiritual de instruir a humanidade. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Por quê? Porque ele vem instruir os homens, não necessariamente prever o futuro. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus, ou seja, que o profeta tinha que prever o futuro.
Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi quem te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então vejam que a explicação de Kardec nos traz dois elementos. O primeiro, que nem todo profeta, no sentido evangélico, é aquele que prevê o futuro, porque ele pode vir em missão espiritual para instruir os homens. Os judeus, no entanto, acreditavam que profeta necessariamente deveria prever o futuro e ter poderes de predição. Por isso que, ao agredir Jesus, zombavam dele, mandando ele adivinhar, predizer quem havia lhe agredido, já que eram muitos ali presentes. Isso demonstra que eles somente entenderiam o Cristo como profeta enviado por Deus se ele começasse a dar essas revelações. Então, primeiro Kardec nos explica a diferença da questão da profecia, da predição, e que um enviado de Deus pode ser um profeta para preparar a humanidade a fim de que receba as revelações divinas. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Kardec então repete o trecho que nós já lemos aqui, a parte final, que fala justamente das profecias e dos prodígios que podem espantar até mesmo os escolhidos, enganando eles quanto à natureza do Cristo. Estas palavras, diz Kardec, dão o verdadeiro sentido do termo prodígio, que é milagre. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Então, isso é um entendimento clássico no Espiritismo de que milagre não existe. Por quê? Porque milagre pressupõe algo fora das leis da natureza. E nós sabemos que alguém imperfeito não poderia ir de encontro, realizar algo contrário a uma lei divina. Então, se ele está realizando algo que parece ser contrário à lei divina, na verdade ele está realizando algo que está conforme à lei divina, mas com uma ciência que desconhecemos, com um conhecimento que ainda não alcançamos. Então, a sua natureza não é de fato um milagre, e sim algo que a gente ainda não alcançou, não compreendeu, mas que com o tempo, com o avanço da tecnologia e da ciência, nós perceberemos que não se trata de um milagre, e sim de algo conforme as leis da natureza, porém com uma manipulação especializada. Muitas dessas questões já ocorreram, já foram demonstradas pela ciência que não se tratam de milagres, foram explicadas pela manipulação energética, pelo magnetismo, pela manipulação dos fluidos, que circundam o universo em que estamos mergulhados. O Espiritismo, inclusive, explica cientificamente todos os fenômenos mediúnicos que muitas pessoas poderiam atribuir a milagres, mas que na verdade se tratam de fenômenos naturais permitidos por Deus, logicamente, porque estão conforme a sua lei, e por esse motivo se distanciam do conceito de milagre. Logo, não são fenômenos excepcionais. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele sem dúvida derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Percebam o raciocínio de Kardec. Ele está demonstrando de forma racional que milagres
e prodígios não são algo fora das leis de Deus. Por quê? Se assim fossem, Deus estaria permitindo que um ser inferior derrogasse a sua lei que ele criou. Ou ainda, que um ser perverso teria o poder igual ao de Deus. Então, é lógico que o prodígio não seria algo fora das leis da natureza, das leis divinas. Nós que ainda não conseguimos compreender essa lei na sua totalidade. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Então notem mais uma vez a dialética de Kardec, o poder de convencimento e de argumentação dele, porque ele demonstra aí com essas palavras que o próprio Cristo alertou. Cuidado, haverão falsos cristos que realizarão prodígios que podem enganar até mesmo os escolhidos. Ora, se Jesus nos alertou que pessoas de má fé, de má índole, realizariam prodígios para enganar os crentes, logo, pessoas imperfeitas podem realizar os chamados prodígios, os chamados milagres. E se pessoas imperfeitas, que têm o objetivo de enganar, de se passar por Jesus, podem manipular certos elementos da natureza, aparentando um prodígio, um milagre, isso comprova que realizar essas ações não são exclusivas dos espíritos elevados, dos Cristos. Todos nós podemos, a certo ponto, manipular energias, manipular técnicas e ciências que, desconhecidas pela maioria, se passam por prodígios e milagres. Então, a própria argumentação de Kardec nos mostra que muitos podem realizar esses prodígios e não serem Cristos, não serem profetas. E é por isso que Jesus fez o alerta. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, depois de demonstrar o engano de se pensar que prodígios são exclusivos dos enviados de Deus, pelas próprias palavras do Cristo, que nos alertou que pessoas más iriam enganar realizando prodígios, ele diz que irá dar uma explicação mais racional. Vejamos que explicação é essa. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Então, como eu já adiantei, o que a gente acha miraculoso, maravilhoso, sobrenatural, são fenômenos que nós desconhecemos. E é por isso que até hoje o Espiritismo sofre tanta perseguição e tantas pessoas não compreendem, acham que são obra do demônio. Na verdade, são fenômenos que os homens desconhecem ou querem desconhecer, já que o próprio Espiritismo traz a explicação racional e técnica sobre como esses fenômenos ocorrem. Então, tudo que é miraculoso, maravilhoso, sobrenatural, nós atribuímos a milagres, a algo fora das leis divinas e, portanto, praticadas por alguém de muita elevação. No entanto, uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. E é por isso que a ciência anda de mãos dadas com o Espiritismo. A ciência demonstra, explica os fenômenos espíritas e vice-versa. Muitas informações espíritas
ajudam a entender fenômenos científicos. Elas andam, portanto, de mãos dadas, ao ponto de Kardec afirmar que no dia que a ciência demonstrar o equívoco do espiritismo, fiquemos com a ciência, abandonemos o espiritismo. Até hoje, no entanto, como eu disse, a ciência sempre comprovou a veracidade dos fenômenos espíritas. O que acontece muito é as pessoas duvidarem e exigirem provas por não aceitarem as provas que aí estão. O fato da comunidade científica não aceitar o espiritismo como uma ciência exata ou como uma ciência filosófica, se assim a gente pode chamá-la, é porque eles não aceitam as provas apresentadas. Eles querem reproduzir os fenômenos espíritas em laboratório. E muitas vezes isso é possível, mas em muitas outras vezes isso não é possível. Até porque o próprio Espiritismo explica que os espíritos não estão sujeitos à nossa vontade. E quando os cientistas querem se utilizar dos espíritos apenas para comprovar o seu ponto ou comprovar a suposta falsidade, aí mesmo que os espíritos não têm qualquer interesse em produzir os fenômenos em laboratório. E aí o silêncio reina e eles acusam os médiuns e o espiritismo de charlatanismo. Então, todo fenômeno espírita é explicado cientificamente. O que acontece é que a grande maioria não aceita as explicações espíritas por não terem presenciado ou por não poderem reproduzi-las quando bem quiserem. Kardec então vai dizer que quando se entende a causa do fenômeno, reconhece-se que, mesmo que seja extraordinário, é uma mera aplicação de uma lei natural. É por isso que nos fenômenos mediúnicos, fenômenos físicos, de efeito físico, nós veremos transporte de objetos, objetos que são sólidos se tornam rarefeitos e voltam a se tornar sólidos para atravessar portas, atravessar paredes. É por isso que nos fenômenos de efeito físico encontraremos espíritos que se materializam, tornando-se materiais no sentido do nosso entendimento, né? Tornando-se perceptíveis aos nossos sentidos físicos, audição, visão, tato. E aí são muitos e muitos estudos e exemplos e fenômenos que comprovaram a materialização de espíritos diversos, trazendo inúmeras provas. São muitos e muitos livros, são muitos e muitos registros de espíritos materializados, de fenômenos de transporte, de objetos que estão no fundo do mar e de repente, por um fenômeno de transporte, eles aparecem no meio da sala. E aí fazem-se todo um estudo, toda uma análise técnica e se comprova que o objeto de fato estava no fundo do mar ou estava em outro cômodo, enfim. São muitos os estudos e os fenômenos. E quando explicados, deixam de se tornar maravilhosos, extraordinários. O espírita de berço, digamos assim, ele, apesar de achar incrível esses fenômenos, ele não fica tão abismado, não fica tão surpreso quando se depara com um. É interessante de ver, é algo que comprova a nossa fé, que nos dá ânimo, porque a gente vê com os nossos próprios olhos a realidade espiritual, mas não é algo que nos faz correr, sair correndo, com medo, apavorados, não é algo que nos faz ficar fascinados, é algo que comprova e nos dá ânimo na fé, porque compreendemos o fenômeno e reconhecemos que se trata de uma manipulação da lei natural que um dia se tornará mais vulgar, mais comum. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Por isso que eu já adiantei. Espiritismo e ciência andam de mãos dadas. O próprio Kardec orientou assim, a ponto de nos aconselhar a ficarmos com a ciência
se ela demonstrar o equívoco de alguma explicação espírita. Quanto mais a ciência se alarga no sentido de conhecimento, mais se explicam os fatos considerados sobrenaturais. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. Então vejam que Kardec já traz o elemento de que muitos tentaram se aproveitar da manipulação desses fenômenos para enganar, para ter prestígio, o que já demonstra a sua inferioridade. Porque um profeta verdadeiro, um profeta que de fato não se interessa pelas convenções humanas, ele não vai buscar prestígio, ele não vai se colocar como um Cristo, né? Ele virá em missão e por isso não irá desejar os aplausos do mundo. Porém, se o indivíduo já demonstra que quer prestígio, que quer sucesso, fama, comprova que se trata de um espírito ainda inferior. E se realiza prodígios é porque sabe manipular, sabe se utilizar de um poder magnético, de um poder técnico-científico que a sociedade ainda não alcançou. São os falsos cristos, portanto, que alegam ter uma missão divina falsa, aparente. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. E aí, mais uma vez, nos vem o conselho de Kardec de nos instruirmos, de estudarmos, de conhecermos as causas dos fenômenos para não sermos enganados. O próximo item, inclusive, fala da possível enganação que espíritos podem nos causar. Então, não só os falsos profetas encarnados, as pessoas encarnadas, mas os espíritos também. Então, nós temos que ter cuidado, nós temos que estudar, nós temos que buscar esse conhecimento, esse esclarecimento, para não sermos objeto de engano por parte de falsos profetas ou por espíritos de má fé. Quanto mais darmos luzes ao conhecimento, menor campo de ação terão os falsos cristos e falsos profetas. O fato, então, de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina. Então ele volta ao conceito de que prodígio não é praticado necessariamente por um ser em missão espiritual. O prodígio pode ser realizado por alguém que tem conhecimento, que tem faculdades orgânicas especiais que a maioria não possui. E o próprio Cristo comprova isso quando disse que haveriam pessoas que enganariam os escolhidos. Por quê? Realizariam prodígios. Essa fala do Cristo comprova que pessoas inferiores, espíritos inferiores, podem realizar prodígios, mas não estão em missão divina. Eles detêm conhecimento, faculdades especiais, que todos podem possuir, bastando dedicar-se, estudar, buscar o conhecimento. O verdadeiro profeta, então, se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Kardec, então, dá a dica, para a gente identificar o verdadeiro profeta. Se ele deu as características dos falsos profetas, ele começa agora a falar das características do profeta verdadeiro, ou, quem sabe, do Cristo verdadeiro, que são os caracteres morais, exclusivamente morais. O indivíduo, então, que domina certas
leis naturais e consegue realizar o que a maioria considera prodígio, será reconhecido como profeta se a sua moralidade for elevada. É por isso que eu disse, se o indivíduo quer reconhecimento do mundo, pode descartar como profeta, pode descartá-lo como Cristo, porque a sua intenção será de instruir os homens, será de realizar curas para enxugar lágrimas e principalmente trazer um ensinamento como Cristo fez. Então, por mais que indivíduos realizem esses prodígios e falem de Deus e do Cristo, temos que ter o cuidado para não estarmos diante de um falso Cristo, de um falso profeta. A sua moralidade demonstrará a sua intenção, mas ainda assim não podemos ficar fascinados. Entremos então no item chamado não creais em todos os espíritos. Disse Jesus. São João. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. É curioso notar, que muitos que têm a crença contrária ao espiritismo e acusam o espiritismo de charlatanismo e de que toda manifestação mediúnica provém do diabo, eles se esquecem de muitas orientações básicas da própria igreja. Vejam que essa passagem demonstra que a comunicação com os espíritos é algo que irá ocorrer, é natural, e que São João aconselha a experimentar se os espíritos são de Deus. Ora, se o próprio São João disse que nós temos que ter cuidado quando lidarmos com os espíritos, é sinal que existem espíritos maus, mas que existem espíritos de Deus. Se ele diz, teste para ver se o espírito é de Deus ou não, é sinal que existem espíritos de Deus, no sentido de espíritos elevados. Então, muitas das passagens demonstram que o fenômeno espírita não é automaticamente do demônio, como eles acreditam muitas vezes. Diz Kardec, os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Então, como eu disse, algumas pessoas atacam o espiritismo dizendo que ele colabora para a expansão, a proliferação dos falsos profetas e dos falsos cristos, mas na verdade desfere um golpe mortal neles. Por quê? Irá identificá-los, irá comprovar que são falsos. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. O próprio espiritismo demonstra que não há milagres, não há prodígios. Há manipulação de elementos naturais, das leis da natureza, ainda desconhecidos pela maioria. Então, se a gente já coloca o fenômeno considerado milagroso para outras pessoas como algo natural, isso já tira um poder enorme do falso profeta. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. E é interessante a gente notar esse comentário de Kardec numa época que não existia a mediunidade ainda de Chico Xavier, por exemplo. A lavra mediúnica do Chico, que trouxe tantas obras, especialmente as de André Luiz, que também nós estudamos aqui, em que revelam justamente essas leis do mundo espiritual. A coleção de André Luiz se chama, A vida no mundo espiritual, como se dá
a relação do mundo corpóreo com o mundo espiritual, explicando detalhadamente, cientificamente, esses fenômenos. No último livro que nós estudamos, Missionários da Luz, nós vimos quantas questões técnicas e médicas demonstrando que uma mente equilibrada, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem conduta digna, o quanto de saúde ele traz ao corpo físico. Isso tudo é exploração de uma lei desconhecida, explicação dos seus fenômenos, das suas consequências, tal como outras leis, física, química, astronomia. Então o Espiritismo vem como uma ciência, porque ela explica fatos desconhecidos para os encarnados, os seres humanos, as sociedades, demonstrando que não se tratam de prodígios, nem de milagres, e sim de fenômenos naturais explicados cientificamente. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Vejam que ele destrói esse entendimento do miraculoso, do maravilhoso. Mas é importante ressaltar, destruir o sentido não é diminuir, por exemplo, as curas do Cristo, as curas dos santos, dos médiuns de cura. Não se diminui, se explica. Não é algo fora da lei da natureza. Especialmente porque Jesus alertou que espíritos inferiores também poderiam realizar esses prodígios. Mas sim os explica, sem tirar a grandiosidade do fenômeno. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Kardec demonstra que se alguém tentar se passar por falso profeta ou falso Cristo num centro espírita sincero, estudioso, atento, logo seria desmascarado. A gente sabe que durante a história temos vários exemplos, depois de Kardec inclusive, e até hoje, de centros espíritas que se deixaram levar pelos falsos profetas, mas por falta de esclarecimento, por falta de estudo, por não terem sido prudentes como as serpentes, acreditando em tudo que o Espírito revela, acreditando que os fenômenos são miraculosos. Se estudassem Kardec, veriam o equívoco e desmascariam muitos dos falsos profetas. Kardec ainda diz, aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Então notem, Kardec bate na tecla de que o estudo sério, o aprendizado, o esclarecimento já desmascara o falso profeta. Mas além disso, além do raciocínio lógico, de analisar a mensagem, de analisar a postura do chamado profeta, é necessário se atentar para as questões morais, os efeitos morais das suas atitudes e das suas realizações, que eu propositalmente não chamo de milagres, nem de prodígios, porque, como já dito, milagre não existe. Milagre pressupõe a violação de uma lei natural. Então, o que eles realizam, esses profetas, que podem ser falsos ou não, é, na verdade, a manipulação de uma lei ainda desconhecida, ou de um atributo de uma lei conhecida, mas que a sociedade ainda não avançou. Então, o mais importante é focar, é analisar a questão moral, o efeito moral da palavra e da atitude do profeta. Não é qualquer um que consegue produzir esse efeito moral. E aí está a grande dica de Kardec. Como reconhecer o Cristo como de fato um Cristo, um Salvador, o maior Filho de Deus conhecido pelos homens aqui?
pelo efeito moral das suas palavras. Como eu vi num estudo hoje de Haroldo Dias, ele diz que Jesus curou, mas as pessoas curadas pelo Cristo morreram, porque é natural. A cura é momentânea, é temporária. A pessoa curada depois morreu de velhice, morreu de outras causas. Então a cura passou. O que ficou foi o ensinamento de Jesus, as palavras dele, os efeitos morais dos seus atos. A cura por si só não demonstra que é um Cristo verdadeiro, um profeta verdadeiro. Porque a cura pode ser realizada por pessoas que dominam o magnetismo, detêm um fluido vital com uma potência maior, uma potência energética. Isso está demonstrado também pelo Espiritismo, né? Médiuns de cura, os santos da Igreja Católica que realizaram curas. Inúmeros médiuns hoje realizam a cura, imediata ou não, e não são espíritos elevados, são espíritos que muitas vezes vieram com uma missão ou que estão na caminhada evolutiva. Então, o fato da cura ou de qualquer outro fenômeno considerado milagroso não é suficiente para se reconhecer o verdadeiro profeta ou o verdadeiro Cristo. O efeito moral é o que prevalece. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, nessa parte final, Kardec fala o que eu adiantei um pouco mais cedo, que é como o Espiritismo vem justamente para explicar esses fenômenos, dar a origem deles, a explicação técnica, científica de como se produzem, os efeitos desses fenômenos no corpo físico. As obras de André Luiz são 13 livros, se eu não me engano, da vida no mundo espiritual, explica com detalhes, até porque André Luiz foi médico na Terra. Então ele traz toda a nomenclatura médica, toda a explicação técnica da medicina para demonstrar os efeitos das ciências já dominadas por espíritos de luz que nós ainda ignoramos, como a cura pelos fluidos, como a eliminação de pensamentos negativos e as suas consequências nos órgãos físicos, como já estudamos aqui também. Então o Espiritismo vem explicar. Quem ataca é porque ainda prefere ficar na obscuridade, no preconceito, no medo, no receio de perder um lugar no céu, porque se deixou levar por ideias que se considera de um demônio, de um espírito trevoso, sendo que o Espiritismo só prega o amor ao próximo, angariar virtudes, cumprir seus deveres na sociedade, no trabalho, na família. Então não faz sentido algum acusar o Espiritismo de ser comandado pelo diabo, até porque a figura do diabo nós não acreditamos. Como que nós vamos idolatrar uma figura que a gente não acredita? Nós acreditamos no mal, nós sabemos que existe o mal, mas não uma figura tão poderosa quanto Deus, que era anjo e regrediu para se tornar um demônio. Nós não acreditamos que isso é possível. Se alguém conquistou a angelitude, não regride. O que pode acontecer é a pessoa cair no caminho que leva à angelitude, mas uma vez alcançada a angelitude, é impossível voltar a ser um espírito trevoso, especialmente conforme o demônio é retratado, né? Que é o ápice da maldade, da mentira, o pai da mentira, né? Como que um espírito que foi anjo, que conviveu com o próprio Deus, pode vir a se tornar um ser que é o símbolo do mal, é o oposto de Deus, com um poder tão grande quanto o dele? Ainda que se reconheça pela crença evangélica, católica, que o diabo é poderoso, mas não se compara ao poder divino, ainda assim lhe dão um poder enorme de enganar todo mundo, de se passar inclusive pelo Cristo, que é um absurdo. Mas enfim, a gente respeita a crença,
Mas a partir do momento que eles atacam também o espiritismo como se fosse algo do demônio, a gente tem o direito de explicar também o absurdo que é essa colocação. Então o espiritismo tem essa função. Kardec vai dizer: o espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Esse ponto já foi adiantado por mim, né? Eu me lembro muito bem que eu falei que Kardec trata dos encarnados, mas há um risco enorme de ser enganado pelos espíritos desencarnados, se passando por figuras ilustres, se passando por profetas, muitas vezes pelo próprio Cristo, para enganar, para se servir de uma máscara, a fim de que suas ideias absurdas sejam aceitas. É por isso que eu volto ao conceito de que quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa se instrui, se esclarece e pratica o bem desinteressado, ela vai se armando contra essas enganações. Ela vai ouvir numa reunião mediúnica, por exemplo, uma ordem dada por um espírito inferior e já vai estranhar na hora. Vai falar: epa, isso não é colocação de um espírito de luz, de um espírito superior. Calma lá. Vamos respeitar, vamos compreender a situação dele, mas não seguir cegamente, não seguir o conselho que não coaduna com os ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo traz esse reforço, esse remédio contra a enganação, justamente contra a característica principal para outros religiosos do diabo, que é a mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, o Espiritismo vem trazer o remédio para identificar essa mentira, para relevar essa mentira, afastar essa mentira e não se deixar contaminar por ordens absurdas, por ideias que cultivam a maldade, a divisão, o preconceito. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. Kardec está explicando que antes de explorar-se a mediunidade como o Espiritismo traz, explorar no sentido de estudá-la, os espíritos agiam sob inspiração, inspiravam os homens, ou pelo fenômeno da audiência, né? O fenômeno audiente ou falante, comunicando pelo médium, mas sem se perceber que se trata de um fenômeno mediúnico. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. Olha só, Kardec já revela que ao seu tempo haviam espíritos que se passavam por ícones do catolicismo, até próprio espiritismo, como Jesus, como Maria, e até o próprio Deus, o que é um absurdo sem tamanho, né? Como se Deus fosse comunicar por meio de um médium. É impossível. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentais os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu adiantei aqui no início, né, que o próprio São João já alertou, se há espíritos que não são de Deus, há espíritos que são de Deus, o que derruba a teoria de que toda a comunicação mediúnica é oriunda do demônio. Porque existem espíritos que são de Deus, e São João nos pede a analisar a mensagem para identificá-los. O Espiritismo, portanto, nos faculta os meios de experimentá-los, testá-los, conversar com eles para identificar a sua natureza, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Kardec, então, demonstra o seu ponto, dizendo que o profeta verdadeiro será reconhecido pelos seus fatores morais, suas qualidades morais,
da mesma forma que identificamos espíritos inferiores ou espíritos superiores, por suas qualidades morais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Então Kardec demonstra que a fala do Cristo é a maneira de se distinguir os bons dos maus espíritos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Ele então diz ver sobre a maneira de se distinguir os espíritos no livro dos médiuns, que nós vamos estudar também. A forma de se identificar espíritos bons ou não, pelos seus caracteres morais. Na semana que vem, nós iniciaremos então as instruções dos espíritos, ou seja, os conselhos da espiritualidade sobre esse tema. Depois de nos enriquecermos com o conhecimento de Kardec, as suas colocações lógicas, demonstrando a origem dos prodígios, dos milagres, dos profetas, o conceito que se tinha à época do Cristo, como ele foi maltratado, porque se exigia dele a profecia imediata, conforme a vontade dos doutores da lei, e como se identifica um falso profeta por suas qualidades morais. A partir de segunda, então, quer dizer, na próxima segunda, nós veremos o que os espíritos nos têm a dizer sobre esse tema. Até agora nós analisamos os conceitos de Kardec, os seus ensinamentos, os seus argumentos. Na segunda que vem, então, colheremos a sabedoria de espíritos de luz, espíritos já instruídos, que vieram em missão divina orientar Kardec e todos nós nessa ciência espírita que explica os fenômenos, que traz a explicação racional e como é possível se identificar a qualidade moral, seja de um encarnado, seja de um desencarnado. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que possa abençoá-los, trazendo o conhecimento espírita para despertar em seus corações a necessidade de mudança, de reforma íntima, trabalhando virtudes, perdoando ofensas, esquecendo o mal sofrido e jamais realizando o mal contra quem quer que seja. Que a espiritualidade amiga possa nos demonstrar através dos fatos que detém essas qualidades morais dos profetas verdadeiros, dos espíritos que desejam a luz e praticam a bondade do Cristo na sua maior essência. E que nós, por outro lado, possamos nos instruir a fim de identificar esses guias, esses mentores que nos cercam e nos orientam, filtrando as mensagens para compará-las com o ensinamento de Jesus e, principalmente, com os efeitos morais desses ensinamentos e lições. Que possamos, pouco a pouco, nesse estudo diário, identificar os fatores preponderantes para que não caiamos nas armadilhas que muitos espíritos trevosos podem tentar nos fazer cair. E assim, vamos aprendendo, vamos praticando, a fim de nos elevarmos e um dia, quem sabe, realizar esses chamados prodígios, mas sem qualquer interesse para os aplausos do mundo, e sim para trazer instrução aos homens, a fim de que evoluam mais rapidamente. Que Maria Santíssima, então, nos abençoe a todos, nos envolva, nos proteja, nos guie nesse caminho, e que seu Filho, Jesus, continue a nos amar, a nos abençoar como sempre o fez, guiando nossos passos, estendendo as suas mãos para nos levantar do erro a que insistimos em cair e a envolver toda a terra nessa vibração de paz e de luz que Ele extrai das suas companhias também
de Cristos, de espíritos puros, que já orientam humanidades inteiras no progresso a caminho do Pai. Estejamos sempre dispostos a aprender, a ouvi-los e principalmente a colocar em prática o que aprendemos, vencendo nossas fraquezas morais, nossas paixões, nossas quedas do passado, a fim de cultivarmos um futuro de esclarecimento, de luz, de paz, de serenidade, especialmente mental, para que o nosso espírito alcance finalmente a paz. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que assim seja. Amanhã iniciaremos o estudo de mais uma obra da coleção André Luiz. Convido a todos para iniciarmos com o primeiro estudo da obra, da terceira obra, da quarta obra de André Luiz, intitulada Obreiros da Vida Eterna. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe e até amanhã.